Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e daremos início a mais uma disciplina denominada de religiões comparadas, que tem o objetivo de analisar as origens, doutrinas, práticas das principais religiões do mundo. É claro que não é possível esgotá-las neste período de um mês, por isso daremos preferência às religiões que marca maior presença no cenário religioso brasileiro, que é composto por maioria de católicos, depois evangélicos, religiões afros também é bastante presente no cenário religioso, entre outras religiões. Mas antes de discutir especificamente a respeito destas religiões, é importante nós fazermos uma abordagem inicial sobre o significado de religião e o que há de comum entre as religiões, antes de falar das diferenças, das divergências da religião cristã em relação às demais religiões, tá? Pois bem, então qual o significado, primeiro, etimológico da palavra ou do termo religião, tá? Não é possível saber ao certo, com clareza, o significado etimológico do termo religião, mas há algumas possibilidades, tá? Então há quem arrisque sugerir que o termo religião vem do latim religere, que diz respeito a ler a realidade de forma diferente. Ou seja, quando uma pessoa, por exemplo, adentra a religião cristã, por exemplo, a sua visão de mundo ela sofre uma alteração, uma mudança de vida que tem a ver com conversão. A pessoa muda a forma como enxerga o mundo, a realidade, os seus pensamentos sofrem transformações, o seu sentimento, enfim, o seu ser é transformado quando ela passa por um processo de conversão religiosa. Então, uma outra possibilidade é que o termo religião provenha do termo latino religare, que é a concepção mais difundida no meios teológicos, né? Que se refere à busca do ser humano por ligar-se novamente a Deus ou ao divino ou ao sagrado, tá? Numa concepção aí mais ampla. A religião como religare, tá? Foi adotada por Agostinho de Hipona, século IV, que foi um dos principais teólogos que influenciou bastante o cristianismo. E essa adoção do Agostinho a esse significado explica parcialmente, obviamente, o fato dela ser a mais difundida nos meios aí teológicos, tá? Bom, esse foi o significado etimológico do termo religião. Agora, qual o conceito de religião utilizado entre os pesquisadores, entre os estudiosos da religião ou outros pensadores aí que ocupou um espaço aí importante no Ocidente e assim por diante. Por exemplo, o Freud, que é o pai da religião, assim considerado, ele diz que a religião, ele faz uma crítica à religião, dizendo que a religião é uma neurose, é uma ilusão, tá? Não é possível explicar em detalhes o que ele quis dizer com isso. Eu aprofundarei esta questão na aula presencial, tá? Karl Marx diz que a religião é alienação, é o ópio do povo, tá? Karl Marx, que foi, ou melhor, Schleiermacher, também que foi um filósofo, definiu religião como um sentimento de dependência total. No caso cristão, total dependência de Deus. Já Karl Barth, que foi um dos principais
teólogos, né, do século XX enfatiza a religião como construto humano, ou seja, como uma construção humana, a tentativa humana de entrar em comunhão com Deus por conta própria. Barth entende que a verdadeira religião é possível quando surge a partir da fé. Tal possibilidade, diz ele, somente é real porque Deus se revelou em Cristo. Bom, de modo geral, tá? Uma definição mais geral sobre religião, podemos defini-la como um sistema de crenças, práticas, experiências, pensamentos, sentimentos, convicções que se voltam a Deus, ou ao divino, ou ao sagrado, e assim por diante. A religião, a grosso modo, ela se preocupa com questões existenciais, isto é, que dizem respeito à nossa própria existência. A religião, ela confere sentido à existência das pessoas que dela faz parte. Ao responder, por exemplo, questionamentos que um homem vem fazendo desde tempos imemoráveis. Tá? Por exemplo, quem sou eu? De onde eu vim ou de onde eu venho? Como foi que o mundo passou a existir? Que forças governam a história? Deus existe? O que acontece conosco quando morrermos? Então a religião, ela foca sobretudo, não apenas, nessas questões que tocam a nossa existência, questões centrais. É por isso que a religião ela tem um papel de extrema importância para o ser humano, porque ela confere sentido à nossa existência. Uma vida sem sentido é uma vida inquietante, é uma vida triste, digamos assim. Então, a religião ela é tão importante na vida das pessoas que muitas delas afirmam que uma coisa que não se discute é religião. É claro que eu não vou entrar na discussão desta expressão propriamente dita, mas a grosso modo isso representa ou isso mostra o tamanho do significado ou representação que a religião possui na vida das pessoas. É tão importante e envolve e toca tanto o ser que já houve e ainda há lutas e guerras de uma religião contra outra. Tá? Muitas pessoas foram, por exemplo, e são perseguidas por causa de suas convicções ou fé, por exemplo, em Deus. Porém, a religião jamais deve violar os direitos básicos da pessoa, do ser humano, inclusive de sua liberdade de professar a sua fé. Tá? Agora, o que há de comum entre as religiões? Tá? Claro, as religiões, de modo geral, elas focam nessas questões existenciais. Tá? E cada qual explica a sua maneira dessas questões. Religião cristã explica essas questões, sobretudo com base nas escrituras sagradas. Tá? Os judeus, por exemplo, pertencentes ao judaísmo, explica com base na Torá, essas questões existenciais. O islamismo com base no Alcorão e assim por diante. Todas as religiões têm um livro base fundamental para o exercício de sua fé e práticas e crenças e assim por diante. Então, o que há de comum entre as diversas
religiões envolve a questão do sagrado, tá? Então, a maioria das religiões, ela envolve essa questão do sagrado, do divino, enquanto santo, sagrado enquanto santo, separado, aquilo que é diferente do curso habitual das coisas, né? Enfim, o sagrado é aquilo, diz um pesquisador, é aquilo que se opõe ao profano e assim por diante. Então a relação com o sagrado acontece por fé e tem como alvo, na religião cristã, Deus, ou em termos mais amplos, o que se entende por divino. Esta relação com o sagrado ou com Deus implica a recepção de uma revelação, a qual o divino desvela elementos que de outro modo permaneceria encoberto para o ser humano. Em se tratando do cristianismo, por exemplo, Deus que revela as suas riquezas, revela os seus mistérios, revela a sua palavra a nós, e a partir da fé, que é gerada também pelo Espírito Santo, nós somos edificados, nós passamos a ter fé em Cristo, que vem pela recepção da palavra de Deus, pois a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, esta revelação de Deus, sem a qual não teríamos conhecimento a respeito do divino, a respeito de Deus, que ultrapassa as nossas categorias racionais. Por meio humano não é possível compreender Deus. Claro que eu disse isso, mas os céus, a terra, a sua criação manifesta a glória de Deus e prova que ele existe. Mas precisamos destas revelações da parte de Deus para que possamos ter a nossa fé mais sólida, mais estruturada e assim por diante. Então deve-se notar, entretanto, que a divindade não é necessariamente algo constitutivo de todas as religiões. Tal é o caso do budismo, que não lida necessariamente com a noção de Deus ou do divino ou do transcendente. O budismo trata de coisas imanentes. É por isso que alguns se referem ao budismo como uma filosofia de vida e não como uma religião, tá? Então, conforme aqui diz Ross, né, as religiões em geral implica em uma conduta moral e uma reflexão ética que envolve, por exemplo, leis, virtudes, solidariedade e amor. Então, as religiões, elas, de modo geral, têm seus códigos de ética, de valores, de moral e assim por diante. Ela pauta a conduta de vida das pessoas, ok? Então, embora, diz aqui também Ross, embora a religião lide com o mistério, com o transcendente e com elementos que comumente se reconhecem estarem além da capacidade de compreensão racional, não se pode deixar de considerar que as religiões englobam aspectos racionais, ok? Tal racionalidade, diz aqui Ross, se deixa perceber nas articulações, por vezes complexas, de doutrinas, dogmas, leis e reflexões sobre o sagrado ou sobre Deus e suas relações com a humanidade. Nesse sentido, diz Ross, a maioria das religiões possui explicitamente ou não a elaboração de uma teologia, ok? Então todas religiões possuem uma elaboração teológica. Por exemplo, pentecostalismo
ela ou a Assembleia de Deus, uma outra denominação, tem teologia, tem a sua elaboração teológica, baseado nas Sagradas Escrituras, ok? Então, existe alguns conceitos de divindade, ou existe alguns tipos de religiões, por exemplo, religiões monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Religião monoteísta, mono de um, e teísmo de Deus, é uma crença única em Deus, em um só Deus, ok? Uma convicção que existe apenas um só Deus, tá? Então há exemplos em muitas religiões de que o monoteísmo nasceu como reação à adoração de vários deuses, que é uma religião que adora vários deuses, é uma religião politeísta, tá? Então politeísmo é a crença em vários deuses, ok? E também tem aquela concepção panteísta ou panteísmo, que é a crença de que Deus ou o divino está presente no mundo e permeia tudo o que nele existe. Então, o divino está aqui, o divino está aqui no livro, o divino está nesta água. Esta é uma visão panteísta. Agora, quais as religiões mundiais ou universais, tá? Então, como diz aqui Josten, as religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial, ou em outras palavras, uma validade para todas as pessoas. São para todos. São conhecidas também como religiões universais. A principal característica das religiões universais surgidas no Oriente, diz aqui Jostein, é o monoteísmo. Elas têm um só Deus. Dá-se, nessas religiões monoteístas, dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus. Deus e o ser humano, essa relação individual entre Deus e o ser humano. E a sua salvação. Tá? Então as principais religiões universais são judaísmo, cristianismo, fundada por Jesus, o proveniente dos ensinamentos de Jesus, budismo, fundada por Buda, taoísmo, fundada por Lao Tse, islamismo, fundada por Maomé, entre outras religiões. Tá? Se der tempo, aprofundaremos sobre o budismo, taoísmo, islamismo, tá? Falando aí sobre as suas origens, doutrinas e práticas e assim por diante, tá? Então esta foi a proposta desta videoaula. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço e fica com Deus.